O texto que fala em Apocalipse capítulo 22 diz: o Espírito e a noiva dizem vem. Só é possível a noiva entender o tempo de Deus quando ela ouve o Espírito dizer vem. O texto diz que o primeiro o Espírito diz vem, e depois a noiva também diz vem. Nós temos visto hoje uma igreja que prega um reino temporário na terra. Nós temos visto ministérios que têm fundado seus negócios na terra, porque esses ministérios não têm ouvido o Espírito Santo. Porque no último capítulo de Apocalipse, que é Apocalipse 22 diz: o Espírito diz vem e a noiva diz vem. Porque a noiva só pode repetir o que o Espírito fala. Há uma aliança entre a noiva e o Espírito. Nós não podemos falar aquilo que o Espírito não está falando, e o Espírito está dizendo. A Bíblia já nos prometeu que nos últimos dias seria derramado sobre toda a carne o Espírito de Deus. Os jovens teriam visões, os velhos iriam ter sonhos também. E o Espírito está falando: é tempo de lavarmos as nossas vestes. É tempo de estarmos prontos para as bodas do Cordeiro. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Talvez nós tenhamos ouvido ainda muita voz de homens. Talvez você tenha ouvido muita direção humana, DVD, pregação de homens. Ouça o Espírito Santo que ele diz: vem. O Espírito está dizendo para esta igreja em Apocalipse 22, olha, acabou o tempo. Não é o tempo de construir prédio, não é o tempo de novas estratégias, é o tempo dele vir. Mas nós temos visto uma igreja, uma noiva que, assim como as 5 tolas noivas estavam despercebidas, muitos estão despercebidos. Assim como a noiva, as 5 noivas tolas estavam ali dispersas, e elas tinham a lâmpada, elas eram virgens. Nós temos visto ministérios que não se contaminam com este mundo, ministérios que têm lâmpada, têm estrutura, têm um chamado. Eram 10 virgens, as 10 tinham lâmpadas, mas somente 5 tinham azeite. Isso significa que haverá uma igreja santa também, separada, que não se contaminou com esse mundo. Haverá uma igreja que teve uma estrutura, lâmpada, mas não tinha a revelação, o azeite, e fica, porque ela não ouvia o que o Espírito estava falando. Assim como Jesus disse para os seus discípulos na noite que havia de ser traído: vigiem comigo e orem para que não caia em tentação. Ele está falando da carne, de que os discípulos dele jamais poderiam ser conduzidos pela carne, pela sua própria vontade. Eu não estou dizendo somente de você ser conduzido pelo medo, mas você também ser conduzido pelo orgulho, pela sua inteligência. E então Jesus os corrige por mais de 3 vezes, e na 4ª vez ele fala: em nenhum momento vocês puderam orar comigo? É chegada a minha hora. O que Jesus está dizendo? Porque vocês estão na carne, vocês não estão discernindo o momento. Porque vocês estão seguindo a vontade de vocês, vocês não estão discernindo qual é a hora agora. Não é mais uma vigília, é a hora de eu ser entregue, é uma hora de vigilância, é uma hora de zelo. Não só nos dias de Jesus, quando eles estavam no monte, mas até mesmo nos dias de hoje, nós temos falhado em não entender qual é a hora. Nós temos falhado em não entender qual é o momento. Nós temos falhado em não entender o que o Espírito está dizendo. Chegou a hora. Não é só mais um culto, não é só mais uma conferência, não é só mais uma reunião. Algo está sendo liberado no mundo espiritual. As coisas estão se movendo, o céu está se alinhando com o trono, a terra está se alinhando com os céus e com o trono de Deus. Desde os dias de Jesus ele já dizia: vocês não puderam nem vigiar nenhum momento, e não perceberam que a hora chegou. Da mesma forma ele falou:
que quando ele viesse, aconteceria isso. Muitos estariam despercebidos. E ele fala que quando ele viesse, o cenário seria de muito engano, de falso mover, de um falso evangelho, de um falso ensino, de falsas profecias. E muitas vezes nós estamos indo de mover em mover, e o Senhor está falando: pare e ouça o Espírito. Ele está dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Ele está fazendo um alerta. É claro que todo mundo tem ouvido aqui. Deus, Ele nos constituiu, Ele sabe que todos nós temos ouvido. Mas nem todos que têm ouvido têm prestado atenção. Nem todos que têm o aparelho auditivo têm dado ouvidos ao Espírito. É isso que Ele está querendo dizer. Quando Ele fala: quem tem ouvidos, ouça, Ele está querendo dizer: quem se permite ouvir o Espírito, quem se permite parar de ouvir as vozes internas e as vozes externas ao seu redor, para ouvir o Espírito. Ele está falando: quem poderá fazer isso? Quando ele está dizendo quem tem ouvidos, ouça, ele está querendo dizer quem tem disponibilidade para me ouvir. Porque nosso ouvido está sempre ocupado. Até mesmo quando a gente está agitado, querendo uma resposta de Deus, a gente fica todo o tempo vendo uma pregação, fazendo alguma coisa. Tem alguns dias que eu tenho estado meio angustiado, então eu vou colocar um louvor, colocar uma pregação, e o Espírito Santo falou comigo desse dia: para. Não que essas pessoas não sejam de Deus, mas para. Eu quero falar com você. Então eu tive que parar tudo, eu tive que desacelerar para ouvir o Espírito. É isso que Jesus estava querendo falar para os discípulos: desacelera, desarma. O Espírito, ele vai falar com você, ele quer falar e vai falar com você, mas a responsabilidade de desarmar é sua. Você precisa se desarmar. Os discípulos estavam armados, os discípulos estavam assustados. Alguém já parou para pensar por que Pedro, sendo discípulo de Jesus, estava com uma espada escondida debaixo da roupa aquele dia, ao ponto de arrancar a espada e atingir um homem que estava junto com os soldados? Por medo, irmão. Naquela época, a espada, não existia pólvora, essas coisas. A espada era uma arma mortal. Era o mesmo que você está carregando um revólver hoje. Uma arma mortífera. Por que ele estava levando aquela espada? Porque ele tinha medo. Ele sabia que o momento era crítico. Ele sabia que a qualquer momento alguém podia aparecer, prendê-los. Ele pensou: não, eu vou resolver do meu jeito. A gente sempre tenta resolver do jeito da gente, quando a gente não ouve o Espírito. Até que o Senhor falou: Pedro, o que você está fazendo com essa espada, cara? Eu não te levantei para isso, não. Eu não te levantei para trazer solução dessa forma. Porque aquele que ferir pela espada vai ser ferido. Então Pedro teve que se desarmar, ele teve que jogar a espada fora. Quando Jesus encontra Pedro lá na frente, fala: se você me ama, depois que Jesus já estava ressuscitado, ele armado: não, eu te amo, tentando convencer Jesus. Jesus está querendo dizer: Pedro, desarma, cara. Eu estou aqui porque eu te amo, você errou, você falhou, mas eu não vou abrir mão de você. Então ele pergunta 3 vezes para ele entender: você me negou 3 vezes, você está entendendo? Você não sabe de nada. Então Pedro então entende que ele precisa se desarmar e fala: Senhor, eu não sei de nada, é o Senhor que sabe todas as coisas. Tu sabes que eu te amo muito, mas eu falhei, eu pisei na bola. O Senhor fala: você vai cuidar das minhas ovelhas. Deus não precisa de alguém que saiba. Irmãos, nesse tempo Deus não está precisando de gente que sabe. Deus está precisando de gente que se desarme do que sabe, para ouvir o que o Espírito tem para falar, para entrar na escola do Espírito. Pedro então se desarmou. Ele não era mais o mesmo Pedro. E agora ele está andando, ele vê um homem coxo na porta do templo. Então os homens gastaram tempo e dinheiro para construir um templo. Mas isso não é o reino, isso é império.
fizeram uma porta toda de ouro, maciço, para quando o sol batesse, aquela porta brilhasse. Então eles chamavam ela de Formosa, porque ela tinha um brilho. E aquele homem, do lado de uma porta de ouro, vivendo na miséria, sentado sobre a sua própria urina e suas fezes. A religião, ela se torna insensível, cega. Ela se torna desigual. Ao mesmo tempo que havia uma porta de ouro, havia um homem encostado na escadaria daquela porta, pedindo esmola. Para quem estava entrando pela porta de ouro, para adorar um Deus que eles pensavam ser de uma forma e não era. As pessoas armadas. E então Pedro, que já estava, só pode desarmar, querido, alguém, aquele que já está desarmado, aquele que já foi pego por dentro, aquele que está peguinho. Quando o Espírito Santo te pega, você tem autoridade e habilidade para desarmar. Então Pedro chega e o cara fala assim: olha, me dá alguma coisa, porque todo mundo que passa aqui para ir para essa religião aqui tem que me dar alguma coisa. Aí Pedro: eu não sou dessa religião, eu não sou desse Deus aí dessa porta, eu não tenho o que esse Deus tem aí, ó. Eu não valorizo o ouro, eu não sirvo a mamon. É muito bem sábio quando Jesus fala: é impossível servir a dois senhores. É impossível servir a Deus e a mamon, porque mamon tem dividido o coração de muita gente dentro da igreja. E aí Pedro fala assim: olha, eu já estou desarmado, eu não tenho mais nada, eu vou no Espírito, então o que eu tenho eu te dou. Só para pneuma nele, fala: levanta, cara. E o cara levantou, o cara se desarmou, ele se colocou sobre os seus pés e se libertou. Deus quer levantar você para colocar gente de pé, gente que está escravizada na mentira, mas você precisa se desarmar, você precisa entender o que o Espírito quer de você, senão você não vai nos lugares que o Espírito quer que você vá, senão você não vai atender a necessidade do Espírito, você vai atender a sua necessidade, a tua agenda. Então você não vai falar mais para o povo o que eles precisam ouvir, mas o que eles querem ouvir, porque você tem medo de perder o povo, você tem medo de fracassar com eles. Mas quando o Espírito falar com você, a Bíblia fala que o Espírito de Deus estava em João Batista, e ele dizia para o povo o quê? Raça de víboras, arrependei-vos. Por quê? Ele tinha medo, ele estava desarmado, ele estava debaixo do Espírito Santo. Nós precisamos de menos mentalidade humana, precisamos de movermos mais no Espírito. Quando os discípulos começaram a admirar o templo e falar: olha aí, o que você achou desse templo? Jesus olha e fala: olha, vocês estão admirando esse templo aí? Eu vou destruir esse templo e vou reconstruir em 3 dias. Aí eles falam: mas como que você vai fazer isso? Levou anos. Veio o ouro importado, veio a madeira de fora, veio tudo do Líbano, madeira do Líbano, veio tudo melhor para cá. Herodes construiu esse templo. Aí Jesus estava querendo dizer para vocês: não estão entendendo, cara. Eu não vou me mover mais pela estrutura, eu vou me mover em pessoas. Pessoas que foram desarmadas da estrutura. Quando eu morrer, olha que Jesus fala. Jesus está lá na cruz, e todo mundo está vendo a estrutura corporal dele, o corpo. Não via nenhuma beleza nele. E falam: manifesta alguma atitude aí para a gente crer que você é quem você disse. Mas quando ele está prestes a dar o seu último fôlego, ele fala o quê? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu corpo, a minha estrutura, eu te entrego o meu espírito. Sabe o que ele está querendo dizer? Eles podem tocar no meu corpo, eles podem destruir o meu corpo, mas o meu espírito volta para aquele a quem pertence, aquele a quem me dirige, aquele a quem me conduz,
aquele a quem eu vivo para Ele, para a vontade dEle. Sabe por que esses caras que são assassinados, eles não têm, esses caras que morrem na Coreia, nesses países do Oriente Médio, eles não têm medo? Porque eles não se movem mais por necessidade deles, mais pelo corpo, pela estrutura. Eles se movem no espírito. A fome deles é satisfeita em fazer a vontade de Deus. Então Jesus está falando, olha, o meu espírito vai voltar para o Senhor. Então quando Jesus morre, a Bíblia fala que imediatamente o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo se rasgou, não para a gente agora, o véu rasgou, vamos entrar dentro do templo, todo mundo adorar, não. O véu rasgou, porque a estrutura não pôde conter mais a Deus. Aquele modo de culto, de regalias, de liturgias, de oferendas, não é mais satisfatório, não é mais necessário, porque a última e única oferta que era necessário para expiar o nosso pecado, acabou de entregar-se na cruz por nós. Então agora aquele modelo antigo de culto não é mais necessário, e ele sai da estrutura para entrar na gente. Ele não vai se mover mais na estrutura, ele não vai se mover mais por liturgia, Deus não vai se mover mais nesse modelo, Deus vai se mover em nós, pelo Espírito, amém? E então a Bíblia fala que, quando o véu se rasgou de alto a baixo, a segunda coisa que aconteceu, havia alguns santos que haviam sido sepultados na cidade de Jerusalém, e então, as lápides, as estruturas, presta atenção, feitas para depositar o corpo que está podre, explode, porque aonde a presença de Deus passa, Ele arrebenta com a estrutura. Então Ele arrebenta com aquelas estruturas de pedra, elas explodem, e então quando o Espírito de Deus toca naquela estrutura podre, naquela estrutura que talvez está só nos ossos, foi como em Ezequiel, Ele toca naqueles ossos secos, eles se levantam e voltam à vida. E a Bíblia fala que muitos viram aqueles homens que ressuscitaram, santos que ressuscitaram, andando ali na cidade. Por quê, meu irmão? Porque quando o Espírito vem, não há morte que possa conter. Ainda que a nossa estrutura mortal venha se decompor, quando o Espírito vem, Ele gera vida. Assim como quando Deus criou Adão, Ele formou ele do pó, e ali estava um corpo perfeito, com braços, com mãos, pernas, cabeça, mas aquele corpo não se movia. Por quê? Porque ainda não tinha o fôlego. A palavra fôlego de vida é a mesma palavra para o Espírito, é pneuma no grego. Pneuma, que significa fôlego. Então Deus vai e sopra o quê? A pneuma, o fôlego. E então agora aquela estrutura se levanta. Embora o teu corpo seja uma estrutura física, ele só vai se mover para a vontade de Deus. Ele só vai se mover pelo Espírito de Deus. Quem está entendendo? Em nome de Jesus. O nosso espírito se testifica com o Espírito de Deus. E então Ele fala conosco. E a Bíblia fala o quê? Que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas por ninguém pode ser discernido. Ao contrário do homem natural, que todo mundo sabe o que ele está fazendo. A Bíblia fala: andai no Espírito e jamais satisfazeis a vontade da carne. Quando o Espírito vem, irmão, Ele fala: é a hora, é o momento. Foi da mesma forma na igreja em Atos. Lá em Atos 1:4, Jesus fala: não se ausentem de Jerusalém. Olha para mim, não se ausentem de Jerusalém, sem que antes venha a promessa, sem que antes venha o Consolador, sem que antes venha o Espírito. Sabe o que Jesus está falando para os discípulos? Eu não quero que vocês reproduzam o que eu fiz. Eu não quero que simplesmente vocês coloquem em prática o que vocês me viram fazer. Vocês precisam se mover no Espírito. Então Jesus faz o que com eles? Não se ausentem de Jerusalém. Aonde os judeus iam para fazer os seus cultos?
judeus de toda parte. Jerusalém. Jerusalém era a capital da tradição religiosa judaica. Então os discípulos estão lá. Jesus subiu. Ele falou: é preciso que eu vá para que ele venha. E então Jesus subiu. E eu imagino os discípulos. O que a gente faz hoje? Não estou aguentando mais ficar aqui em Jerusalém e ver esse ritual desse povo. Não estou aguentando mais ver tanta religiosidade. Jesus fez isso de propósito. Primeiro, para que eles tivessem necessidade e valorizassem a ausência do Espírito. Quando você valoriza a ausência, você vai valorizar a presença. Segundo, para que eles acompanharem os atos religiosos no dia a dia daquele povo, jamais cometessem o erro de voltarem a praticarem a religiosidade, tradição por tradição. Jamais. Então Jesus fala: fica aqui, não sai de Jerusalém. E eles estão lá. Você já imaginou isso? Aí é aquela mesma coisa. Vamos abrir o culto. Isso e aquilo. Agora o Pedro fala assim: já sei até que louvor que eles vão cantar, cara. Já até sei, olha lá. O pastor deu um sinal pro irmão. Ele vai lá tirar a oferta agora. Ai, meu Deus do céu. Eu não estou aguentando mais isso. Aí Deus está olhando. Aí Jesus fala: pai, nós vamos mandar o Espírito. O pai fala: deixa mais um pouquinho. Deixa eles sofrer mais um pouco. Porque na hora que o Espírito vier, nunca mais eles vão querer esse negócio. Deixa eles ficar em Jerusalém mais um pouquinho. Deixa. E então, aí eu imagino o Pedro que era mais agitado. E aí, o que nós vamos fazer? Não vamos fazer nada, Pedro. Jesus falou para não fazer nada, é para esperar o Espírito. Vamos fazer uma célula aqui, vamos usar uma estratégia, vamos fazer um G12 aqui, vamos fazer um encontro com Deus. Vamos aproveitar que ninguém encontra nós aqui. Vamos fazer um encontro com Deus, vamos fazer alguma coisa. Pedro, não é para fazer nada. Nada. Mas eu vi Jesus expulsando demônio, vi fazendo tanta coisa. 3 anos que eu andei com ele, eu sei fazer isso. Você sabe, mas ainda você não tem a essência. O Senhor não procura pessoas que reproduzem. O Senhor procura filhos que têm a essência. Filhos que se movem no Espírito. Não é você saber fazer bem. Por isso naquele dia ele vai dizer: você sabia expulsar demônio? Parabéns, você curou muito enfermo. Bom, mas sai daqui, porque eu nunca tive em você. Meu Espírito nunca teve dentro de você. Sai daqui. Você não tem parte comigo. Você se moveu em habilidades humanas. Você não tem o Espírito. Então eles estão lá, como o pastor falou, Pentecostes. Daqui a pouco estavam reunidos na casa. E de repente, como um som de um vento entrou e encheu toda a casa. E viram como línguas repartidas como de fogo. Jesus falou em Atos 1:8. Lá em Atos 1:4 ele fala: não se ausente de Jerusalém. Em Atos 1:8 ele fala: aguardem até receberem o Espírito Santo. E então vocês receberão, está escrito lá em Atos 1:8, poder, que no grego é dunamis. Vocês vão receber dunamis. Vocês vão receber poder. E então vocês vão aguentar ficar em Jerusalém muito tempo, não. De Jerusalém vocês vão arrebentar com tudo que eles construíram aí. Depois vocês vão para a Judeia, aonde Herodes exerce a maior influência, aonde João Batista foi a região onde João Batista começou ali. Arrebenta com o imperialismo romano lá, arrebenta com esse negócio. Depois vocês vão para Samaria consertar o preconceito que havia entre vocês, os samaritanos. Porque eu vim para reconciliação. Eu não vim para que ninguém seja melhor para que ninguém. Não vim para dizer que um ministério é melhor que o outro, não. Eu vim para reconciliação. E depois vocês vão para os confins da terra. Vai ter discípulo meu para a terra toda. África, América, Europa, Ásia, Oceania, todo lado. Vocês serão como nascido de Deus. O vento sopra e leva aonde quer. O fôlego sopra e leva aonde quer. Deixa o fôlego de Deus, o Espírito Santo, te levar aonde Ele quer. Deixa Ele te conduzir aonde Ele quer. E então eles receberam poder. Aí Pedro: eu que vou pregar, não quero nem saber. Eu estou esperando aqui, não estou aguentando mais. O Espírito Santo já chegou, agora é minha vez. Eu vou pregar primeiro.
E ele prega. 2.000 almas se entregam a Jesus. Nós não estamos falando de 2.000 gregos, de 2.000 homens de qualquer outro tipo de civilização. Nós estamos falando de hebreus, de judeus que conheciam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, se convertem a Jesus Cristo. Detalhe, naquela época os romanos estavam matando quem falava que Jesus ressuscitou. Estava matando quem quisesse seguir a Jesus. Mas 2.000 pessoas falaram: eu quero. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui para frente. Se vão tirar minhas terras, se vão me matar, se vão matar minha família. O Espírito Santo de Deus está sobre mim. Eu sou livre. Podem acabar com o meu corpo, mas o meu espírito vai voltar para Deus, porque é dele agora. O Espírito de Deus habita em mim. Aleluia. E então a igreja começou triunfante. E em Apocalipse 22, assim como a igreja começou no Espírito, o ciclo dela vai encerrar no Espírito. Porque em Apocalipse 22, que é o último livro, o último capítulo, diz: e o Espírito e a noiva dizem: vem. Noiva, você só pode falar o que o Espírito está falando. Nós não podemos pregar o que ele não está pregando. Nós não podemos dizer o que ele não está falando, só porque está na moda. Nós temos que nos mover no Espírito. A Bíblia fala: nele nos movemos, nele existimos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Você pode aplaudir o Senhor, ele é digno. Oh Espírito, não há lugar que eu queira ir se você não for. Não há lugar que eu queira ir se não for. Minha casa é você.